Live. Olá, amigos, boa tarde, amigas, boa tarde. Hoje é domingo, 29 de março de 2020. No meu caso, o 17º dia da quarentena do isolamento. E hoje o nosso convidado é ator, diretor de teatro, Rodrigo Carvalho. E aí, vamos conversar, Rodrigo? Salve, salve, Lobão. Boa tarde aí para você, para a família toda. A gente está aqui, eu acho que no 15º dia de confinamento. Acho que a gente ainda demorou um pouco para confinar, porque a Tati, que é minha companheira, ainda teve uns trabalhos a fazer que ela não podia deixar de fazer. E aí, depois disso, a gente está aqui. 15 dias de confinamento. Vem cá, como é que um ator e um diretor de teatro faz num momento como esse? Cara, eu acho que tem rolado alguns movimentos que são interessantes, assim, que até ajudam a integrar. Os grupos têm disponibilizado peças, as senhas do Vimeo e disponibilizado links do YouTube para as pessoas poderem continuar acessando o material. Tem rolado demonstrações técnicas também, lives. E eu acho que é um momento muito de uma criação solitária também, né? As pessoas as pessoas que eu tenho trocado ideia, tá todo mundo tentando escrever, tentando compor, lançaram alguns concursos de dramaturgia que se relacionam com o momento que a gente está, de dramaturgias que se relacionam com o momento que a gente está passando. Então, eu acho que o momento é disso, é de dividir material online e de compor, de criar. Rodrigo, você pode ser considerado um cara da linha alternativa do teatro alternativo? Foi mal, alguém me ligou aqui. O que você falou? Repete aí, por favor. A gente pode considerar você como um cara ligado ao teatro alternativo? Aham. Isso começou... O movimento começou em 2012, quando eu compus a Companhia Teatro Vivo, que a gente tinha muita dificuldade de conseguir pauta nos teatros da prefeitura e do estado. A gente mandava material, ligava, ia lá, e era muito complicado. A gente sempre fez os mesmos grupos fazendo essa circulação, e aí a gente acabou, inicialmente por uma questão de necessidade mesmo, de poder botar o trabalho para rodar, a gente começou a procurar espaços alternativos. E aí, em alguns meses, eu comecei a ocupar um hostel que é na Silvio Romero, na Lapa, que já fechou, inclusive, esse hostel, que era o Banana Z. E a gente ficou 1 ano e meio com atividades teatrais e um espaço alternativo. E a gente começou a ser convidado por outros espaços alternativos a encenar. Então, eu fiquei meio que 1 ano fazendo as peças só em espaços não convencionais. Isso foi muito legal. Eu acho que o teatro, o espaço físico do teatro hoje, ele é muito imponente, ele afasta muito. As pessoas, quem não é do meio do teatro, eu acho que a arquitetura dos teatros, assim, quando você passa, sei lá, no Ziembisque, na Tijuca, ou no Glaucio Rocha, ali eu nem estou falando de Zona Sul, o Glaucio Rocha ali na Rio Branco, são arquiteturas que elas não são nem um pouco convidativas. Quando você olha, você mal sabe onde é a entrada. Então, eu acho que isso afasta uma parte da população. O movimento de teatro alternativo, ele tem também como proposta criar outras possibilidades do público assistir em outros lugares, mais perto de casa. A gente foi fazer em Belfor Roxo, em Queimados, em vários lugares que para produzir num espaço convencional, num teatrão, seria muito difícil, e que, por serem espaços alternativos, foi uma relação mais fácil de lidar com a coisa e mais gostosa também. Não que não seja gostoso fazer num teatro convencional.
Mas o espaço alternativo, ele convida, eu acho que outras pessoas a compartilhar a cerimônia do teatro. Muitos dizem que o teatro é a arte dos ricos, né? Você verifica uma grande... Na questão de espaço no Rio de Janeiro, há uma grande desigualdade, a concentração de teatros e espaços na Zona Sul e na Zona Norte, aqui no subúrbio, quase você não vê qualquer tipo de presença teatral. A que se deve isso? Então, é porque esse quadro ele tem mudado de uns tempos para cá, porque... Boa tarde, Ribamar Carneiro. Porque se falava muito que o teatro, o grande centro do teatro carioca é no centro, é da Cinelândia para lá. Só que se você para pensar o que é o centro é onde existe produção de vida. E, cara, desculpa, mas na Zona Sul não tem mais produção de vida que em Madureira, que na Pavuna, que em Caxias. E, ultimamente, eu tenho tentado rodar e conhecer novos movimentos teatrais. E tem lugares fora do centro da Zona Sul que tem movimentos de teatro muito fortes, como em Japeri, por exemplo, como em Belford Roxo. Em Nova Iguaçu tem N grupos de teatros que fazem trabalhos maravilhosos e que são pessoas que já conseguiram suas redes e que já sabem gerir os seus trabalhos e que, às vezes, não fazem nem questão de estar nesse eixo centro-zona sul. O que acontece, eu acho que o que se deve a essa percepção, Lobão, é que a grande mídia e até a mídia especializada, elas não fazem a menor questão de se deslocar até esses lugares para fazer cobertura dos eventos e nem de dar voz a essa galera. Há alguns anos começou o pessoal de uma rede teatral da Baixada, ganhou um prêmio Shell, tem mais um ou outros prêmios que foram atribuídos a uma galera periférica que tem um movimento no teatro. O movimento periférico e o movimento preto, eles estão, eu acho que talvez no momento que estão mais incendiados no teatro, e essa percepção está se perdendo um pouco, pelo menos na classe artística. Mas eu atribuo isso principalmente à grande mídia que dá voz a esses falsos burgueses e a essa classe média, que às vezes tem acesso a um patrocínio, porque conhece o dono de uma empresa ali, porque conhece um captador aqui. Isso cria algumas facilidades para essa galera. Mas eu acho que o papel da mídia é fundamental para esse quadro mudar, que já começou a mudar por força da própria galera. De alguma forma, acaba existindo uma casta dentro desse segmento cultural que é o teatro, né? Total. E o que acontece é que quem não tem subsídio faz o máximo de esforço para o mínimo de resultado. Onde a galera que trabalha nos lugares que estão concentrados o capital, esse esforço é bem menor, você consegue ter uma equipe bem maior, as tarefas elas são diluídas, você consegue mais mão de obra especializada. E eu nem estou dizendo que eles não têm que ter, não têm que fazer, mas eu acho que a distribuição dessa renda poderia ser pensada de uma outra forma, talvez. Como é que você entrou no teatro? Como é que foi o desenvolvimento disso aí? Como é que você chegou ao teatro? Quando deu aquele insight, quando deu aquele estalo? Cara, eu comecei a fazer o teatro com 14, 13 anos, quando eu morei no subestado, em Resende. Eu fui para Resende com 11 anos e fiquei lá até os 16. E aí, mais ou menos aos 13 anos, eu comecei a fazer teatro e aí não parei mais. Uma coisa vai levando a outra, e aí um trabalho leva a outro, e você vai conhecendo alguém que conhece alguém que te chama para fazer um trabalho aqui, você vai fazendo um trabalho ali. E aí, quando eu me dei conta, eu não sabia fazer outra coisa, né? Eu até faço outros trabalhos, mais por necessidade, por não conseguir me manter no teatro, financeiramente do teatro, às vezes. Mas a grande coisa que eu sei fazer na minha vida
é teatro, é escrever, é dirigir, é atuar. Não que eu faça isso bem, mas eu acho que é o que me cabe no mundo, sabe? Pensando dentro dessa ordem aristotélica, que cada coisa tem seu lugar dentro do universo, eu não consigo me ver fazendo outra coisa fora do teatro, então eu nem sei te falar quando começou. Eu sei que em um determinado momento eu já me peguei pensando, na adolescência ainda, eu me peguei pensando que eu não sabia fazer outra coisa e que eu estava fudido, porque as pessoas que eu conhecia que viviam de teatro passavam um maior sanhaço, um maior perrengue. Mas era isso, se é o que eu sei fazer, vamos em frente, né? Olha aí Aí, quem ó. está dando um alô. Seu Joaquim Carvalho, meu progenitor. Um abraço, Joaquim. Joaquim deve estar agoniado, trancado em casa, né, Rodrigo? Porra, não pode trabalhar, tá parado com o táxi lá parado. Vamos lá, Rodrigo. Você é um cara que participa, né? Você tem uma trupe, é isso? Você tem um grupo teatral, pertence a um grupo? Como é que é? Então, eu fundei um coletivo que se chama Coletivo Sem Órgãos, e tem 1 ano e meio, mais ou menos, que eu faço parte. Não, tem 1 ano e pouco, que eu faço parte de um coletivo chamado Trupe de la Tag, que é um coletivo de teatro de rua em Marechal Hermes, que é a Tati, que é minha companheira, é uma das diretoras do trabalho. Enfim, como é que é desenvolvido esse trabalho lá em Marechal? Ai, amor, se eu falo, ouve aí, se eu falar alguma merda, você me corrige pra consertar? É. Então, esse projeto ele começou com 2 professoras de teatro que foram chamadas para dar uma oficina dentro do Teatro Armando Gonzaga. Não, já falei merda aqui. Vem cá, amor. Vou chamar a Tati aqui para falar disso aqui também comigo, tem problema? Não, só vou falar o que é a trupe. Então vem cá. Vem cá, amor. É o quê? Tá online isso? Tá online, tem pessoas assistindo. Oi, pessoas. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Lobão? Eu queria saber o Então, seguinte, vou falar. como é que é desenvolvido o trabalho lá em Marechal Hermes, as oficinas, enfim, como é que funciona, como é que começou? Então, a trupe de Latag, ela começa em 2013, na verdade, com uma ocupação do teatro do Armando Gonzaga, o Teatro Armando Gonzaga que fica lá em Marechal Hermes. E essa ocupação contemplava a criação de um grupo de teatro, oficinas, apresentações de espetáculos, e eu fui convidada para ser professora da oficina, e a Juliana Sori, a diretora da CIATAG, né, naquele momento. Quando acabou a ocupação, a gente ficou sem espaço, sem a verba que a gente teve nesse primeiro ano. E aí a gente decidiu, alguns alunos meus na época quiseram continuar com o trabalho, a CIATAG, que era a direção da Juliana, também ia prosseguir com o trabalho, e nós duas já nos conhecíamos, né, da Unirio, a gente decidiu se juntar naquele momento. A gente foi fazendo essa junção aos poucos, a gente não tinha verba, aí a gente criou um projeto naquele momento que foi o Se Essa Praça Fosse Minha, a gente ganhou o FAT, não, acho que foi o primeiro fomento, foi o ano seguinte do Fundo de Apoio ao Teatro, né, que não tinha mais esse nome, agora é o Fomento, que também não existe mais, mas a gente ganhou o fomento e a gente decidiu, a partir desse momento, criar o espetáculo juntando os dois grupos, tanto os meus alunos quanto os atores da CIATAG, e aí a gente criou a trupe de Latag, que a gente circula desde 2016 com Se Essa Praça Fosse Minha, que hoje já não é mais só o espetáculo, hoje em dia o Se Essa Praça Fosse Minha é um projeto de multilinguagens, assim, a gente passa um festival de multilinguagem, que a gente fica o dia inteiro na praça, com várias atrações artísticas. É um pouco isso, assim, a coisa da trupe, porque ele falou. Vem cá, ficou difícil captar, colocar projeto com esse governo do Bolsonaro? Essa tá, amor.
Senta um Cara, pouquinho não aí. precisa não. É porque com o governo. A gente não. O último patrocínio que a gente conseguiu foi através da Lei Rouanet, que foi junto à empresa CCR, que a gente fez uma circulação por 5 cidades da Baixada, com esse festival Se Essa Praça Fosse Minha, que aconteceu ano passado, que foi quando o Rodrigo entrou na trupe. E aí, porque edital federal não tem, né? Acabou tudo. Acabou. É porque, na verdade, eu acho que aconteceu... eu acho que muitas empresas que até abriam editais, e a Tati manja muito mais disso do que eu quase não manjo disso, então, mais uma vez, se eu estiver errado falando merda, você me corrige. Quando o Bolsonaro entra, eu acho que essas empresas já começam a segurar a onda com esse fundo de cultura. E aí, quando o Roberto Alvim ele entra na Secretaria de Cultura, que não era nem mais secretaria, uma pasta, eu nunca mais ouvi falar... O nazista? Oi? O nazista? Cara, esse cara, eu não sei, esse cara é maluco, rapaz. Eu fui assistir uma peça dele em 2013, que era uma adaptação de uma obra do Chico Buarque, pô. Amor, como é que era o nome do maestro que compõe as trilhas dele? Que é o cara esquerdão pra caramba também, Comuna. E o cara era a maior esquerda, e de repente o maluco, porra, ele encenou Inimigo do Povo, do Ibsen. E aí, do nada, o maluco, porra, virou não, né? Sempre foi. Aí se revela nazista, filha da puta. Mas é isso. Me diz o seguinte, Rodrigo, você é um cara que percorre uma série de festivais de teatro pelo Brasil. E uma das peças que você levou adiante foi Francisco. Fala um pouco do Francisco aí pra gente. Então, cara, é legal falar do Francisco com você, porque você estava na primeira apresentação, no primeiro dia, na estreia, né? Que foi uma apresentação muito forte para mim, no sentido de afeto, né? Eu acho que foi a apresentação que mais tinha gente importante da minha família e com conta sanguínea e sem conta sanguínea também. E o Francisco ele começa em 2015 com uma investigação que eu fazia uma relação que eu fazia entre a figura de Francisco de Assis e do poeta francês Antonin Artaud. Então a ideia era pegar a figura de Francisco de Assis, colocando textos de Artaud, para mostrar para as pessoas que pessoas com caminhos totalmente diferentes podem ter a mesma verdade, a mesma vontade, o mesmo elan vital. Mas aí, depois de um ano, cara, isso parou de fazer um pouco sentido para mim. Eu comecei a perceber que não era isso que eu queria falar, mas eu também não sabia o que eu queria falar. E aí eu engavetei a peça. E aí, ano passado, eu vi uma pessoa em situação de rua andar em Marechal. Ele estava andando com os papelões, umas paradas. E aí eu falei, porra, se o Francisco de Assis estivesse aqui, ele ia ser esse cara, mano. Eu acho que é disso que eu estou falando, é desse Francisco do pé preto. Não é dessa figura cristã, romântica, romantizada e tal, tal, tal. E aí, ano passado foi um ano da mudança do Francisco, assim, né? Onde ele deixa de ser essa figura, onde o espetáculo deixa de ter esse lirismo poético que flerta com a poesia francesa de Antonin Artaud da década de 30, esse moderno francês, que é muito bom e que eu gosto até hoje muito, e começa a flertar, minhas referências mudam. Eu começo a ter como referência o Sérgio Ortiz de Inhaúma, que é um cara preto de Inhaúma que escreve, dá aula em escola pública. Começo a ter como referência Baco Exu do blues, e começo a ir para a rua observar esses corpos que andam, esses andarilhos, principalmente esses andarilhos cariocas. E aí hoje eu acho que Francisco é sobre isso. Eu acho que
Francisco, acho que é sobre o pé preto da rua. E essa relação... Vamos ver um pouquinho do fragmento do Francisco que a gente produziu, lembra? Vamos, lembro, claro. Vou colocar aqui. Como é que é a frente? Santonato, ele tem a mesma ideia de Francisco de Assis, de forjar um suicídio que é também muito presente no livro da Fênix, de não no sentido de se destruir, mas o suicídio no sentido de se reconquistar, quando a gente consegue fazer essa alquimia do amor, o doar sem motivo, essa coisa prolifera como uma peste. Uma energia que estava em ruínas, chamada Fossil. Quando a gente se permitir a nossa própria loucura, a gente conseguir nos acessar o nosso inconsciente, o inconsciente no sentido da nossa pureza, das coisas que estão desprovidas dessas informações pré-estabelecidas que a gente recebe desde a nossa infância, de ter contato com o nosso espírito de forma mais pura. A cura é isso, a gente se desnudar para a gente se conectar com nós mesmos. São Francisco foi praticamente um iogue. Depois que ele morreu, foram atribuídos ao Hades, a igreja colocou ele como um santo. Mas isso para mim não faz a menor diferença. Porque as andanças dele foram seguindo o caminho de Jesus pobre. E Jesus não tinha religião. E veio depois. A Bíblia parece uma legitimidade das coisas. E aí, Rodrigo? Bacana, bacana. O material de alto nível, né, cara? Vocês são foda. Como é que foi aquele processo ali? Você viajou o país com ele, né? Não cheguei a viajar o país. O país é muita coisa. Mas eu apresentei em várias cidades aqui do Rio, apresentei em Minas, apresentei em São Paulo, fiz 3 temporadas em um ano aqui no Rio. Foi bem bacana, foi bem intenso. E foi uma época que eu estava meio sozinho, né, cara? Meu filho estava para nascer e foi uma época que o meu coletivo, cada um foi fazer uma coisa, que a galera estava meio atribulada, e aí eu acabei ficando meio sozinho. Então era um rolê muito, além de autônomo, muito solitário, assim. Eu lembro de várias vezes eu indo divulgar a peça sozinho, e ensaiar sozinho, e fazer sozinho. Eu acho que isso foi um divisor de águas na minha vida, assim, no meu pensamento de visão artística e de autogestão, eu acho, também. Você encara fazer teatro como um ato político? Ah, com certeza. Um ato político de maluco, inclusive, né? Óbvio, né? Porque quando eu penso fazer teatro, eu estou pensando de uma forma geral. Talvez quando você esteja enquadrado em produtos culturais ou peças que reproduzem infantis da Disney, ou sei lá, ou reprodução de grandes musicais da Broadway, talvez menos. Talvez. Eu não sei também, estou pensando aqui agora. Mas eu acho, sim, que é um ato de resistência, é um ato político. A gente aqui no Brasil, a gente faz sem subsídio nenhum, né, cara? É muito na raça mesmo. E, ao mesmo tempo,
você precisa entregar para as pessoas que vão assistir um material de qualidade, um material profissional. Então, você trabalha sem grana, muitas vezes, mas você tem que trabalhar como se você tivesse grana, porque o resultado ninguém quer saber o quanto você teve para gastar. Ninguém quer saber se você teve 30 mil reais para produzir ou 150 reais. Quem senta na cadeira ali para assistir, ou no futon, ou no chão, ou sei lá onde, quer assistir uma coisa de qualidade. E eu acho que qualidade no sentido de entrega também, né? Porque o teatro ele nem sempre ele está flertando com sensações, com experiências sensoriais que vão te agradar. Mas pensando nessa qualidade no sentido de verdade, assim, né? Eu acho que é quando a gente tem que... Quando a gente se habilita a entrar no palco, quando a gente quando a gente aceita estar no palco, a gente está fazendo um pacto com a verdade ali. E mesmo é engraçado, né? Porque isso é muito contraditório, dicotômico, no sentido de é isso, você é um personagem que não é você, porra. No fundo, aquilo é uma mentirinha. Mas é uma mentira de contar a verdade, né? Então, eu acho que é um ato político, sim. Sim. Principalmente a gente... É um ato político pra caralho. Assim como o cinema também. Tem o André Costa mandou uma pergunta aqui, ele mandou quase que um pergaminho. Vamos lá. Obrigado e tal, vamos ver. Hoje. Vamos lá. Rodrigo Carvalho, neste confinamento, como ele vê os personagens políticos e aqueles que querem fazer algo pelo povo? Também se ele pensa em fazer ou criar algum personagem baseado nesses atores da vida real, para que jamais ser esquecido pela população que lavar as mãos e cuidar do próximo não faz mal nenhum. Bem, enfim, ele quer saber se você vai produzir algum material baseado em atores reais, políticos, enfim, é isso que eu entendi. Então, eu tenho pensado muito nessa tensão que cria essa distorção do discurso, né? Quando, por exemplo, o teu presidente aí, ele pega o que não se deve fazer. Que isso, cara? Não, estou brincando. Mas quando ele pega o que não se deve fazer e diz que aquilo é o que se deve fazer, né? Como que essas estratégias que essa direita neoliberal tem colocado como que essas Shark Tanks produzem essas incubadoras de notícias falsas e como que essas estratégias de manipulação que já não são mais as que o Foucault falava, como que isso se dá e como que você mastiga isso para botar na boca do povo, enquanto o que está querendo lá lavar as mãos, não no sentido Pilatos, mas no sentido coronavírus, como que às vezes isso fica... Isso não chega tanto, né? Enfim, o meu tio, ele tá numa onda de achar que é isso, é um resfriadinho e foda-se, eu vou sair de casa quando eu quiser e ninguém me segura porque eu sou dono do meu nariz. E aí eu tentei trocar uma ideia com ele de falar, isso não é você, né, cara? É o outro. Chega um momento que o outro vem na nossa frente. Eu acho que é esse cuidado que o André está tentando falar. E André, né, que fez a pergunta, eu acho que é isso que ele estava tentando falar, e isso me interessa muito, sim. Não enquanto criar um personagem que seja a representação dessas figuras, mas como que a gente faz uma autópsia dessas estruturas de poder que estão acontecendo aí e coloca isso. Aí, tem uma pergunta aí do Marlon Acef, nosso amigo lá de Florianópolis.
Antônio Artaud é a transgressão? Isso molda o seu teatro? Sim, Antônio Artaud, ele é transgressão, sim, com certeza. Principalmente quando ele se propõe a pensar um teatro que inclusive leva o nome do meu coletivo, que seria um corpo sem órgãos. Ele faz essa metáfora de que os órgãos são sempre cumpridores das mesmas funções e que a gente precisa quebrar isso e deshierarquizar. Eu acho que ele é um transgressor, sim, principalmente pensando isso em 1930, né? Agora, eu não sei se moldar é a palavra certa, porque se a gente fala molde, se a gente fala em informar, em moldar, eu acho que a gente não está falando dessas transgressões, né? Mas o Antônio Artaud, com certeza, é um dos pensadores que norteia meu trabalho. Se eu te fazer uma pergunta, o Bolsonaro seria que personagem do teatro? Um vilão. Qual vilão? Tem tantos aí. Deixa eu tentar pensar em um agora. Você consegue pensar em algum, amor? Eu lembrei do primeiro grande ditador. Né? A Tati lembrou um bom aqui do grande ditador do Chaplin, no cinema. Mas no teatro, né, que ele perguntou. Cara, no teatro eu fico pensando assim, você tem que. É porque é foda, né? Você vai ter que ir lá no Fausto, você vai ter que ir no... Cara, eu não consigo lembrar em alguém tão burro quanto o Bolsonaro, assim. Né? Eu acho que ele é o único, cara. Eu acho que com ele não tem, não. Bom, eu queria passar aqui outro fragmento de um projeto seu também, que é o Bobo e o Rei. Será que tem alguma coisa a ver com o Bolsonaro? Tem, com certeza tem. Nossa, tem meia hora, isso passa rapidinho, né? Aí acabou, não? Não, ele vai passar alguma coisa aqui do Bobo e o Rei. É porque o outro lá acaba, né? Uhum. Cara, esse aqui é legal e ele é pelo Facebook, dá para entrar quantas pessoas você quiser. StreamYard, eu acho, mano. Lobão? Pra mim tá sem áudio. Cara, uma coisa bem interessante que agora me deu um insight aqui. O cara tem medo de perder o emprego. É esse exato momento que a gente está vivendo hoje, né? É o emprego dele ou é a morte? É isso, né? Essa relação do que eu preciso fazer para... O que eu estou disposto a fazer e, ao mesmo tempo, o que eu preciso fazer. Aqueles canalhas do Nelson Rodrigues. Pô, Marlon, mas eu ainda acho que aqueles canalhas são mais interessantes que o Bolsonaro, cara. Mas é uma... Olá, buenas. Mas então, era isso. O que eu queria falar no Bobo e o Rei era um pouco dessa coisa da exploração da força de trabalho, né? Um cara que não suporta mais o que ele faz, que tem que ficar puxando o saco do rei, mas ao mesmo tempo ele já está velho, e tem um monte de pessoas na fila de emprego mais jovens que ele, se submetendo a trabalhar o dobro que ele trabalha, por metade do que ele ganha. E aí ele acaba se afeiçoando pelo rei também, e entra a coisa do afeto que não é recíproco, que é o funcionário que acaba criando um afeto pela empresa e pelo patrão, mas que a recíproca nem sempre é verdade, quase nunca, né? É verdadeira.
E foi isso, assim, a construção do Bobo ele é meio voltada para isso, né? Tem outros assuntos que a gente vai falando ao longo da peça, né? A gente fala um pouco sobre velhice também, porque é inspirada no Rei Lear. Inclusive, é uma coisa que eu estava sendo colocado junto com essa questão do corona, né? A velhice, o abandono da terceira idade. E é uma coisa que eu estava conversando ontem com a Tati, eu não lembro se ontem ou hoje de manhã, sei lá, mas que é isso, né? A gente não pensa a velhice. O Estado ele não pensa para a velhice, ele não pensa para o velho. Nem os lugares que os velhos costumam frequentar são lugares pensados para eles. E aí você chegar e exigir que eles fiquem em casa nesse momento, tudo bem que é para a saúde deles, mas eu acho meio bizarro assim você querer exigir alguma coisa das pessoas que você, sei lá, que o Estado não faz absolutamente nada, né? Para que a velhice seja um pouco mais confortável. Os abrigos da prefeitura são horríveis, são horrorosos. As ruas são péssimas. São poucos eventos públicos pensados para a terceira idade, não só como entretenimento, mas pensando na produção da terceira idade, que é uma galera que produz pra caralho, produz intelectualmente, que produz braçalmente também, e que o quanto que o Estado não abarca essas pessoas nos seus planejamentos de política pública. E aí eu acho meio bizarro agora a gente querer chegar para um velho e falar, porra, vai para casa, cara, vai morrer. Tu tá me matando o tempo inteiro, né? O que eu responderia se eu fosse velho. Por que você tá me mandando ir para casa agora? Tá preocupado com isso agora, né? Eu acho que a peça permeia um pouco por isso também, né? Que chega um momento que o Bobo fala pro rei, cara, não faz isso, volta. Você vai morrer. Ele fala, tudo bem, isso não é um problema para mim, né? Enfim, sei lá, acabei falando muito aqui. Não. Você já trabalhou no sistema de saúde, né, cara? Conta como é que foi essa experiência. De alguma forma, você sabe bem a realidade de como funciona. Cara, eu trabalhei, mas foi muito pouco tempo. Na época, eu trabalhei numa empresa que terceirizava serviço para o SAMU, aqui no Rio de Janeiro. Isso foi em 2009, eu acho. E eu trabalhava internamente na parte que fazia contato com as ambulâncias. Então, entre o médico que está na ambulância, entre o enfermeiro, que dificilmente é o médico, entre o técnico de enfermagem que está na ambulância e o médico que está na central falando com ele, existe uma ponte que cuida desse contato, que era o que eu fazia. E já tinha umas coisas bem bizarras, assim, que aconteciam. Eu vi algumas coisas, assim, de negligência, assim, é isso, sabe? Tipo, alguém ligar e falar, olha, tem uma pessoa aqui caída no chão, que já perdeu mais de 2 litros de sangue, eu preciso de uma ambulância. E aí é isso, não tem, amigo, não tem. As ambulâncias do quartel que fazem aquela região estão com defeito. E aí é isso, vai morrer, ou alguém pega e leva para o hospital ou morre. Rodrigo, quando passasse a quarentena toda, esse isolamento, quando a gente abrir a porta, teremos um outro mundo? Porra nenhuma, que nada. Não temos nada. Vai ter um monte de gente com vontade de sair, de beber, eu sou um. Mas eu acho que Novo Mundo está longe ainda. Eu acho que não. Eu sou meio cético nisso. Não vou ser poliano de acreditar que tem um novo mundo, não. Eu acho que não. Eu acho que continua tudo a mesma coisa. Cara, a gente já tem aqui quase 40 minutos de programa. Quero agradecer a sua participação e dizer o seguinte: faça aí as suas considerações finais, fala o que tu quiser aí, solta os cachorros, enfim, fica à vontade aí. Não, eu sempre quis fazer considerações finais, aí quando alguém me pede, eu não sei o que falar. Eu acho que é isso, Lobão. Eu queria te agradecer o convite, em nome do Coletivo Sem Órgãos.
acabou que surgiu a trupe, né, no assunto também. Eu acho que eu tenho direito de agradecer em nome também da trupe de Latag. E queria dizer para as pessoas que os grupos de teatro eles estão disponibilizando as peças nas suas plataformas digitais. Quem tiver curiosidade de conhecer algum trabalho de algum grupo, vai fuçando aí, tem o Grupo Atiro, que é uma galera da Maré, que está disponibilizando peça, tem o Grupo Código, que é o grupo de Japeri, que tem também, está aí rolando. A própria trupe Della Tag, dentro da plataforma do Grupo Atiro, vai ter o espetáculo Se Essa Praça Fosse Minha, liberado lá para todo mundo assistir. A Companhia dos Atores está com os espetáculos aí no YouTube, no Vimeo. É uma merda assistir teatro no vídeo, é uma bosta, mas eu acho que é o que tem para hoje. E a minha consideração final real é que eu acho que a gente tem que fazer a nossa vida nas nossas relações micropolíticas. Eu acho que é no micro que a gente vai vencer. Eu acho que é achando nossos pares, formando nossas redes de apoio, buscando em quem a gente se fortalece, em quem vai dar uma palavra de apoio para a gente quando a gente precisa, de apoio não no sentido de autoajuda, mas no sentido de alguém que está buscando força também e aí com o suor colado ali, braço no braço, essas pessoas vão conseguir, não um mundo melhor, mas talvez uma vida um pouco mais legal, né? Um pouco mais refrescante. E é isso, eu tô doido para essa porra acabar, para ir pro samba, tomar uma cerveja com meu amigo Lobão, com minha prima Raquel, com a minha mulher, com o meu filho, com a porra toda, todo mundo, tamo junto. É isso aí, Lobão. Aí, o Marlon mandou outro recado aí para você. Eu vi, é isso aí. Tá distante. E eu não tô ouvindo teu áudio. Agora eu ouvi. Dei mole no áudio aqui. Meus amigos, muito obrigado aí pela audiência de hoje, neste domingo. Um domingo de sol aqui no Rio. Muito calor. Gente trancada em casa, não é isso, Rodrigo? Muito obrigado. E até amanhã, pessoal. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Fica em casa, hein? Não sai de casa não, hein? Tô de olho.